Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a psicossomática, trazendo algumas doenças específicas que foram deixadas na caixinha de perguntas no Instagram. Então, se você está vendo pelo YouTube e ainda não me segue no Instagram, vai lá, @pagliatoaline, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, e também curte, compartilha e comenta. E deixa também a sua dica para a doença, porque eu vou ter prazer em falar para você um pouco mais sobre suas curiosidades. Vou colocar aqui a primeira, bem comum. Nós estamos num período pré-inverno, inverno, que ocorre muito, que é a rinite. E a rinite, esse final ite, ele vem na ciência, na saúde, como inflamação. Então, é uma inflamação que ocorre na região do nariz, nas mucosas, e gera ali todo um processo de resposta que vem a coriza e um movimento do sistema imunológico para combater não só os micro-organismos, mas algum agente que esteja causando essa inflamação. Então, a rinite, ela vai principalmente ali atrapalhar a pessoa de respirar, porque vai gerar, sim, uma congestão, aquele desconforto do espirro, do nariz secretando coriza, mas também ela vai gerar coceira no nariz, e vai irritar bastante, vai então atrapalhar o processo de inspirar e expirar, ou seja, de puxar o ar e soltar, assim como também no aspecto do olfato, porque depois de todo esse processo inflamado, todo esse processo inflamatório, a pessoa vai ter uma redução na capacidade de sentir o cheiro. E olha que curioso, o olfato, o nariz, eles estão ligados à questão de absorver o mundo, captar o mundo pelas ondas que vêm nos cheiros. Então, vai ter uma influência tanto no aspecto daquilo que eu quero colocar para dentro de mim, que é um incômodo. Então, as pessoas que têm rinite constantemente, elas vão dar várias desculpas. Gente, eu estou falando disso sentada aqui de uma pessoa que já reclamou dessa maneira. Então, vai ser o pólen, vai ser o pó, vai ser a roupa guardada, vai ser a poeira, vai ser o perfume. Sempre vai ser alguma coisa que ela vai colocar como desculpa. Mas a pessoa que tem rinite alérgica, ela não quer deixar a vida chegar nela em sua plenitude, através do oxigênio que entra pelo nariz. Então, está formando uma barreira para isso. E também, por ela formar essa barreira, ela tem altos incômodos com pessoas, circunstâncias e a forma como ela observa o mundo e capta o mundo pelo olfato. Então, a pessoa que tem rinite, ela tem a psicossomática relacionada a esse comportamento, a essa emoção. É mais ou menos assim, isso aqui não me cheira muito bem? Entende? Olha só que interessante. Vai lá pelo nome, o que que faz? Está puxando o ar, toda a região do nariz, ela é para isso. Ela aquece, ela filtra, umedece. E aí a mucosa inflamada causa uma barreira, porque aquilo que está aqui próximo a mim não me agrada, eu não quero que entre em mim, justamente porque o ar vai caminhar e vai descer por traqueia, brônquio, bronquíolo, alvéolo. Olha o tamanho da coisa, gente. Mas eu vou parar por aqui. A pessoa está criando barreira para não chegar o que está incomodando ela. Na sequência, e muito parecido, eu só vou explicar aqui, na verdade, a diferença da doença, mas a psicossomática é a mesma, a gente está falando da sinusite. Por quê? Uma vez que a sinusite ela vai atacar os seios da face. Os seios da face são espaços aéreos que nós temos aqui na região frontal, região aqui de maxilar, né, de nariz, que tem que estar com ar, não tem que ter outra estrutura lá, não tem que ter líquido, não tem que ter outra coisa. Quando uma pessoa ela tem uma sinusite, significa que ela está num incômodo ainda até muito maior, é um processo. Normalmente uma pessoa que tem rinite tem sinusite, ou vice-versa. Mas o que está acontecendo ali? Aonde tem que estar funcionando
que é a fronte, né, gente? A fronte, a vida. Eu estou indo para a vida. Quem vai primeiro? O meu rosto. Então, os meus seios da face com inflamação ou infecção, com presença de micro-organismo, vírus e bactéria, é também criar uma barreira, ou já esgotou tanto que essa barreira ela tem que ser cada vez maior, porque não está dando conta. Então, a rinite e a sinusite, na questão emocional, elas têm essa equivalência, e eu só quis acrescentar um pouquinho mais aqui para vocês. Aí nós temos também a amidalite. Bom, vamos corrigir aqui, porque a questão de amidalite é comum, mas é uma o quê? Inflamação, que também depois pode vir uma infecção na região da tonsila. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Nós chamamos de amígdala lá na região da boca. Quando abre a boca, o médico faz lá com o palitinho, ele vai ver se está inflamado, se está infeccionado. Mas aquilo não chama amígdala não, tá, gente? Chama tonsila palatina. Mas lógico que ninguém vai falar, eu tenho tonsilite. Então, usa esse termo amidalite. Então, a amidalite também, ela vem de uma inflamação e pode vir ali numa sequência de infecção nessas regiões aqui da garganta. Então, é uma pessoa que não está conseguindo expressar a sua fala literal, no sentido tanto emocional quanto dos seus pensamentos. Ela está com dificuldade de se colocar e de se expressar. Então, amidalite, ou no caso correto, tonsilite, faz referência na psicossomática a isso. Dificuldade de falar por si, de se expressar, de se colocar, de se posicionar. Então, tá aí também uma questão aí que tem envolvido o aspecto da comunicação. Outro que o pessoal colocou, hipertensão. Bom, a hipertensão arterial, ela tem a ver com pessoas que tendem a ter uma raiva contida. E a raiva contida, ela vai fazer com que a pressão da pessoa, aquela raiva, é como se aquela raiva estivesse pressionando essas artérias, estivesse pressionando o seu corpo ao ponto, você vê, gente, a maioria das pessoas que são hipertensas, elas ficam até vermelhas. E aí, o que vai acontecer? A pessoa, ela explode aquela raiva ou implode. No caso do hipertenso, ele vai botar tudo para dentro dele. E aí, vai começar a trazer problema nos vasos sanguíneos que vão gerar uma pressão arterial mais alta. Então, tem aí a questão de raiva. Normalmente é uma pessoa que quer cuidar de todo mundo e não cuida de ninguém, que dirá dela mesma. Então, hipertensos de plantão, fiquem atentos nesse comportamento. É relacionado a isso. E aí ela tem raiva, né? Porque ela não consegue salvar o mundo, ela não consegue resolver, e aí ela vai ter uma explosão de raiva dentro dela. Aí nós temos também diabetes. Diabetes, eu posso até depois gravar um vídeo. Na verdade, eu tenho, gente, um vídeo falando sobre isso no Instagram, sobre diabetes e hipertensão também. O que acontece diabetes? Nós estamos falando do pâncreas. O pâncreas, ele regula o nosso açúcar, a quantidade de açúcar que entra na nossa corrente sanguínea, a glicose, o açúcar. E o que acontece? Quer dizer, está falando de comida, está falando de alimento. Diabetes, estou falando mais de doce, mas não é só isso a questão. O processo da alimentação é converter muita coisa em açúcar, porque açúcar vai virar energia. Então, a pessoa diabética é uma pessoa que procura no alimento, principalmente no doce, substituir o afeto materno. É uma pessoa também que, por conta de não se ter, ela sentir que ela não tem esse afeto da maneira que ela gostaria, ela acaba perdendo o doce pela vida. A vida vai ficando mais acinzentada para essa pessoa. E aí ela vai falindo os outros órgãos, porque a consequência da diabetes é justamente acabando com a questão dos vasos sanguíneos, a questão da função renal, e aos poucos essa pessoa vai se auto ali flagelando. Então, nós temos a diabetes
como a questão também de controle, porque é uma pessoa que tende a controlar as coisas da maneira que ela quer, porque ela não tem confiança e fortaleza no seu valor pessoal, no seu amor ligado à família de origem, mas principalmente à mãe. E aí nós vamos falar aqui também sobre gripes e resfriados. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, gente, vou falar de gripe e resfriado num outro momento, mas eu vou falar aqui da diverticulite. Vou fechar com o sistema digestivo, já que eu falei até da diabetes, que o pâncreas faz parte de endócrino digestivo. O que acontece? No caso aqui da diverticulite, nós estamos falando de uma inflamação do divertículo. Divertículo é uma estrutura, como se fosse uma bolsinha que está localizada lá no intestino grosso, e essa bolsinha, ela pode acumular restos ali das fezes e de alguns alimentos que não são digeríveis, como, por exemplo, milho verde, algumas outras sementes, e esse alimento parado ali vai gerar um processo inflamatório. Então, divertículo todos nós temos. Diverticulite é o processo inflamatório no divertículo. Então, o que acontece aqui? Nós estamos falando de intestino grosso, então nós estamos falando de guardar mágoas, ressentimentos e de não processar as suas próprias sombras. Como assim as próprias sombras? Bom, nós somos seres que temos lado bom e lado ruim. E muitas vezes nós não sabemos lidar com esse lado que não nos agrada. Então, também está ligado no intestino grosso, no divertículo aqui, que traz a diverticulite numa inflamação, esse aspecto comportamental. É uma pessoa que não lida bem com as suas sombras e nem com aquilo que recebe do outro, que ela não consegue processar e se guarda, né? Ela retém aquilo, é uma pessoa retentiva. Então, ela guarda o ressentimento e guarda a mágoa. Então, nesse vídeo aqui, eu trouxe essas doenças e no próximo eu vou continuar falando de outras que estão ligadas diretamente ao sistema imunológico. E espero que essas informações sirvam para você expandir a sua consciência, procurar ajuda, direcionar para que você diminua sintomas e que venha prevenir, obviamente, essas doenças. Porque lembrando sempre, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas todo mundo na minha família tem. Então, todo mundo tem um comportamento, uma emoção que traz esse padrão repetitivo. Então, genética não é sentença. Então, o que é possível mudar para se prevenir é sim dentro de uma terapia que a gente consegue ajustar e resolver. Então, se essa informação foi interessante para você, lembrando para não usá-la para rotular-se, curte, compartilha e deixa o seu comentário, que eu vou amar responder e saber um pouco mais. Até o próximo vídeo.